É uma iniciativa, que a gente começou há pouco tempo, acho que 2 meses, a última reunião, né, Diogo e Vinícius, de fomentar discussões sobre temas atuais tributários. A ideia é que seja encontro periódico, de bimestral, provavelmente, ou dependendo da movimentação tributária, que essa semana, por exemplo, foi bastante intensa, semana passada também, a gente torne um ambiente de discussão mais interativa sobre as novidades que surgem. A gente tem a MP de subvenção, que vai ser tratada hoje, o PL do CARF, mas ontem a gente teve aqui um encontro no escritório com o Daniel Lore, que é diretor da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, para tratar de fundos de investimento, de investimento em offshore. Veio nesse meio tempo o PL do JCP, vem por aí também extinção de isenção de dividendos, então pauta tributária é o que não falta. Então, pensando nesse contexto de mudanças reiteradas na área tributária, a gente provocou o Alberto para fazer esse encontro da associação periódico para que cada um traga tema, dúvidas, né? Então já deixo aqui espaço aberto para sugestões de próximos temas para serem pautados aqui no nosso encontro periódico, tá? Além disso, eu queria reiterar o convite, acho que o Alberto falaria disso, para o Enconcel desse ano, que será na Costa do Sauípe, acho que todo mundo aí já está sabendo. Vai ser um encontro bastante produtivo, vários temas atuais em pauta. E, para além disso, eu e o Diogo vamos lançar um novo livro do setor elétrico, tributação de distribuidoras e transmissoras. Esse é o volume 1, né, Diogo? Depois vem de renováveis, comercializadores. Então, acho que é um evento propício para a gente se encontrar, trocar ideias. Acho que grande parte das pessoas que estão aqui, a gente se encontra sempre no Enconcel, então vai ser um prazer fazer o lançamento lá. E hoje a gente vai começar falando primeiro da tributação das subvenções, da MP recente, que foi publicada, e em seguida o Vinícius vai falar do projeto de lei do CARF, que já foi aprovado e está pendente de sanção, provavelmente semana que vem ou na próxima, né, Vinícius? O presidente deve sancionar, então é algo que já é realidade, não é ainda projeto de lei, já foi aprovado. Então, hoje, quem tiver dúvida, quem puder abrir a câmera, fazer pergunta, eles vão conduzir o debate, mas não é no formato de palestra. Assim como em outras reuniões de associação, a gente gosta que todo mundo traga dúvidas e ajude a esclarecer os pontos duvidosos. E quando é, por exemplo, medida provisória, projeto de lei, a gente consegue encaminhar dúvidas ou sugestões de melhorias para o pessoal do governo. Então, Diogo, dito isso, eu passo a palavra para você e depois para o Vinícius para conduzirem os temas. Perfeito, Diego, obrigado. Só para registro, o Alberto acabou de me mandar uma mensagem, ele disse que teve um problema, uma questão de última hora, então ele não vai estar presente conosco, tá? Mas até para o Alberto e para os outros que não conseguiram acompanhar, ou quem quiser assistir novamente, a gente depois vai disponibilizar a gravação desse nosso encontro no YouTube e também no nosso portal, né, Diego? Portal Tributação e Contabilidade, em que a gente, por mais que não trate especificamente aqui hoje de contabilidade, é algo que permeia a CPC 07, então também vai estar lá no portal. Mas vamos lá, pessoal. Semana passada, nós tivemos justamente a edição da medida provisória 1185, pelo governo federal, e a gente trouxe aqui só algumas manchetes, né, dessa notícia que para muita gente foi pega de surpresa pela notícia, mas para quem tem acompanhado as movimentações da Receita Federal, do Ministério da Fazenda ao longo desse ano, não deveria ser surpresa uma tentativa de mudar o tratamento tributário de subvenções. Mas vejam, desde já, que em sites do governo, por exemplo, esse aqui em cima, a gente está falando de criação de um crédito fiscal no site da Câmara, então, novamente, né, por mais que não seja o governo federal em si, mas órgãos governamentais divulgando como a criação de créditos para o contribuinte. E todo mundo quer ganhar um crédito. Ninguém fica triste de ganhar um crédito.
Mas quando você começa a analisar com mais atenção, por exemplo, nessa matéria aqui do valor, aqui do lado esquerdo, fica claro que, na verdade, a gente não está falando de um incentivo novo criado para o contribuinte. É uma mudança significativa no tratamento de subvenções, um tratamento que existe desde a década de 70 e que está sendo alterado agora com essa medida provisória de forma bem drástica. Antes da gente entrar nos detalhes específicos do que está mudando, como a gente está falando de uma medida provisória, é sempre importante que a gente lembre qual que é a tramitação da medida provisória. O nome dela já sugere que ela é provisória, ela precisa ter uma conversão em lei para que ela valha efetivamente. E o prazo para que a medida provisória seja convertida em lei ele é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, se alguém fizer a conta, vai ver que, considerando a data de publicação da medida provisória, a gente está falando de um prazo que se encerra bem no finalzinho do ano, lá para o dia 28, 29 de dezembro. Para ser bem rigoroso, para que esse projeto seja convertido em lei, ele tem até, na verdade, até o começo de fevereiro, porque o Congresso Federal, eles têm um necessário, né, recesso de final de ano, então eles interrompem totalmente as atividades a partir do dia 23 de dezembro e só retomam em 1º de fevereiro. Eles têm férias, né, muito merecidas nesse período, então todos esses prazos são interrompidos até fevereiro. Então, a rigor, era possível que essa medida provisória fosse analisada só no começo do ano que vem. Mas vejam que o governo tem uma intenção arrecadatória já a partir do ano que vem com essa medida provisória, e para que isso aconteça por conta do princípio da anterioridade, eles vão precisar buscar uma aprovação até o final deste ano, até dezembro. Então, é muito provável que nos próximos 3, 4 meses esse assunto seja uma das grandes questões tributárias que vão estar sendo discutidas lá no Congresso. Em conjunto, é claro, com tantas outras que o Diego mencionou, reforma tributária do consumo, tributação de JCP, tributação de investimentos no exterior, fundos de investimento, tem muito assunto tributário na pauta do Congresso para esse ano. Mas feito esse esclarecimento, o que é importante para entender a medida provisória? É preciso entender o que está na cabeça do governo federal. Especificamente, é algo que a gente consegue extrair, inclusive, de manifestações do ministro Fernando Haddad. Em primeiro lugar, no primeiro semestre desse ano, o STJ julgou um caso envolvendo a tributação de subvenções de ICMS, de benefícios de ICMS, na esteira de julgamentos que aconteceram nos últimos anos, em que o STJ basicamente disse que crédito presumido de ICMS é um tipo de subvenção que não é tributável pelo imposto de renda, independentemente de cumprimento de qualquer requisito. O STJ diz que existiria uma questão de pacto do federalismo, uma necessidade de convivência do Estado com a União não poderia tributar um benefício concedido pelos Estados. Então, por conta disso, o STJ diz que, para fins de crédito presumido, não tem tributação, independentemente do cumprimento de qualquer requisito. Só que esse ano, quando o STJ analisou outros tipos de benefício, isenção, redução de base de cálculo, diferimento, o STJ foi bem abrangente. Ele disse que era necessário o cumprimento dos requisitos da lei. Como vocês bem sabem, esse requisito principal envolve a contabilização da receita de subvenção em uma conta de resultado específico. Na realidade, ela tem que ter uma destinação específica para uma reserva de lucros chamada reserva de incentivo fiscal. Antigamente, né, era uma reserva de capital, mas desde a convergência para os padrões contábeis internacionais, a gente tem na lei das SAs esse nome, de reserva de incentivo fiscal. E todo mundo que tem contato com o assunto poderia pensar que o STJ deu uma decisão dividida. Os contribuintes, se constituíssem reserva de incentivo fiscal, não teriam tributação pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro. Os contribuintes, caso descumprissem requisitos, somente nessa hipótese é que o governo federal teria a possibilidade de tributar. Ainda assim, os membros do governo, inclusive o ministro Haddad, comemoraram muito a decisão do STJ. E para quem estava desatento, poderia parecer meio estranho. Olha, mas se a empresa tiver reserva, o governo não tributa mais nada. Por que o governo está feliz?
E parece que o governo está feliz justamente porque, na leitura do governo, a decisão do STJ permitiu que, se o governo proibisse, afastasse, melhor dizendo, essas regras que autorizavam a não tributação, então, se o governo voltasse a tributar subvenções sem nenhum tipo de requisito para afastar a tributação, isso seria válido. Isso fica claro, pessoal, quando você lê a exposição de motivos da medida provisória. A exposição de motivos trata a não tributação de subvenção como um benefício fiscal, como um incentivo fiscal. Então, o governo parte da seguinte premissa: se uma empresa tem um benefício de ICMS que afasta a tributação do ICMS, ela tem um benefício de ICMS, e quando ela registra uma receita de subvenção e que não é tributada pelo imposto de renda, ela tem um outro benefício, um outro incentivo. Essa premissa vai ser importante para entender o que o governo pretende mudar. E o último ponto, que vocês talvez se lembrem, né, foi um tema que eu e o Vinícius debatemos muito no último encontro aqui com a Braconi que a gente fez em junho, que a Lei Complementar 160, ela equiparou benefício de ICMS, de modo bem geral, à subvenção para investimento. Subvenção para investimento é o tipo de subvenção que, na legislação atual, antes da medida provisória, teria a possibilidade de não ser tributado. Então, o governo agora indica na exposição de motivos que essa lei complementar que equiparou benefício de ICMS e subvenção para investimento, que ela representou uma grande distorção com impacto significativo em perda de arrecadação. Então, eles pretendem, por conta de todo esse histórico de decisões do STJ, de modificação dessa lei complementar 160, fazer uma verdadeira revolução no tratamento tributário de subvenções. Com impacto, ainda que não tão grandioso como para empresas que efetivamente produzem bens tangíveis, mas também com a possibilidade de impacto para o setor elétrico, como a gente vai tratar ao fim. E, pessoal, reiterando, né, o comentário do Diego, caso alguém tenha algum comentário, queira antecipar alguma questão ou esclarecer uma dúvida, fiquem à vontade, tá? Um breve retrospecto, e já abro aqui toda a linha do tempo. Como eu comentei, o tratamento das subvenções para investimento, ele remonta desde a década de 70. Lá em 64 já havia uma lei dizendo que subvenções de custeio seriam computadas no lucro real. Então, subvenção de custeio tributada pelo imposto de renda. Em 77, houve uma previsão legal que esclarecia que as subvenções para investimento não seriam computadas no lucro real, não seriam tributadas pelo imposto de renda, desde que houvesse constituição de reserva de capital. A partir daí, essa distinção entre o que é subvenção de custeio e subvenção para investimento gerou um contencioso gigantesco, uma série de manifestações da Receita, uma discussão muito grande entre fisco e contribuinte, para que um beneficiado por algum benefício de ICMS, por exemplo, esclarecesse se aquilo é subvenção de custeio, se é subvenção de investimento, quais são os requisitos para diferenciar. Em 2014, esse tipo de discussão ganhou um novo fôlego. A Lei 12.973 manteve previsões específicas para a subvenção de investimento, contemplando possibilidade de não tributação desde que houvesse constituição de reserva de incentivo fiscal, e esclareceu que não haveria tributação das subvenções para investimento para fins também de PIS e COFINS. Então, a 12.973 manteve essa distinção de subvenção para custeio e para investimento. Vem a Lei Complementar 160 de 2017 e equipara benefício de ICMS à subvenção para investimento. Aqui tem um typo na linha do tempo, não é subvenção para custeio, é para investimento, porque é justamente aquela que tem possibilidade de não ser tributada. Desde 2017, temos visto uma série de decisões do STJ, como eu comentei, tratando do assunto, e agora vem a medida provisória e, de forma muito simplificada, apaga toda a relevância desse histórico. Por que ela faz isso? Porque hoje você tem, dependendo do tipo de subvenção, seja para custeios, seja para investimento, seja ela relacionada ao ICMS, você tem diferentes tratamentos tributários. Como é possível observar aqui nesse slide, na previsão atual, subvenção para custeio é tributada, sempre. Subvenção para investimento, ela não é tributada para fins de imposto de renda e contribuição social se tiver cumprimento do requisito da reserva de incentivo fiscal.
Como benefícios gerais de ICMS são equiparados automaticamente à subvenção para investimento, eles estão sujeitos a esse mesmo tratamento, não tributação, desde que haja reserva de incentivo fiscal. No caso específico de crédito presumido de ICMS, por conta da decisão do STJ, a receita correspondente à subvenção não é tributada, independentemente do cumprimento desse requisito da reserva de incentivo fiscal. Agora, caso a medida provisória seja convertida em lei, não importa essa distinção. Qualquer subvenção é tributada pelo Imposto de Renda, Contribuição Social e PIS e COFINS. Alguém pode dizer, né, que é uma tentativa de simplificação do governo. Antes você precisava fazer essa investigação do tipo de subvenção, agora não tem mais isso. Sempre é tributado. Mas a medida provisória, ela propõe uma espécie de troca, vamos dizer assim. Ela diz, nós não vamos tributar, nós não vamos mais dar uma isenção, né, como eles chamaram, para subvenções, vamos voltar a tributar subvenções com investimento por todos esses tributos, mas nós vamos conceder um crédito chamado crédito fiscal, que aparecia nas manchetes de divulgação do governo dessa medida provisória. Mas aqui, de uma forma bem ilustrativa, e minhas habilidades artísticas não permitem uma forma mais clara de ilustrar isso, o que o governo pretende é trocar a não tributação da subvenção de investimento por um crédito fiscal. Mas vejam, já o tamanho do que está se trocando mostra que não é uma troca muito justa, porque o governo está propondo tributação de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, e ele dá um crédito fiscal que nós vamos ver é baseado exclusivamente na alíquota do imposto de renda. Então a gente troca uma incidência de imposto de renda, contribuição social 34%, PIS e COFINS 9,25 por um crédito de só 25. Dá para ver por aí da onde o governo pretende buscar uma arrecadação. Ele está trocando a não tributação de uma receita por um crédito de valor muito menor ao impacto dessa não tributação. E, além disso, esse crédito fiscal ele não é amplo. Não basta que você tenha uma subvenção para poder pleitear o crédito fiscal. A gente não vai entrar em todos os detalhes, porque ele tem uma regulamentação específica, mas esse crédito fiscal ele pressupõe uma habilitação do contribuinte junto à Receita Federal, com a apresentação de uma série de documentos comprovando o funcionamento dessa subvenção, demonstrando que ela cumpre os requisitos para ser chamada de subvenção de investimento, e ele só vai ser concedido para aquelas subvenções de investimento que tenham vinculação com a implantação ou expansão de projetos, de empreendimentos. E aqui já surge uma primeira dúvida, a gente não vai abordar isso de forma tão detalhada, porque eu espero que o texto da medida provisória, ainda que ela prospere, que ele seja alterado, não é qualquer tipo de implantação ou expansão. Implantação e expansão têm definições específicas na lei, na medida provisória. Implantação, por exemplo, pressupõe que a pessoa jurídica mude-se para uma localidade geográfica onde ela não tem atividade, que é diferente da onde ela tem domicílio, para começar um empreendimento. Então, é um pouco estranho, é preciso que você efetivamente constitua a pessoa jurídica no local e mude para outra localidade. Se for no mesmo estado, eu não vou ter possibilidade de considerar a implantação? Será que essa localidade geográfica é município, é estado? É um pouco mal escrito esse tópico da medida provisória, ele está gerando muita dúvida. O que é esse tipo de implantação que pode ser beneficiado? Mas, além disso, ainda que você tenha uma implantação e uma expansão, o seu crédito fiscal ele vai ser calculado mediante a aplicação da alíquota e do adicional do imposto de renda, então, para simplificar, né, 25%, sobre as receitas de subvenção. Mas somente as receitas de subvenção que sejam obtidas após dois marcos temporais muito importantes, que são a implantação ou a expansão do empreendimento e o protocolo do pedido de habilitação do contribuinte. Como a gente vai ver, esse ponto marcado aqui em vermelho, ele vai ser muito importante para o setor elétrico, especialmente para projetos que têm algum tipo de benefício numa fase de construção, em que você ainda está tratando de implantar e expandir o empreendimento, e tem, por exemplo, uma alíquota zero de ICMS de FAO, para uma aquisição que vai ser destinada ao ativo imobilizado, né, como boa parte das legislações estaduais tratam, você possivelmente vai estar de fora desse crédito fiscal.
E como eu mencionei, um crédito fiscal extremamente restrito. Esse crédito fiscal, para começo de conversa, ele é temporário. Ele só vai ser aplicado para receitas obtidas pelas empresas beneficiadas de alguma subvenção até o final de 2028. Então, ele é temporário. Por outro lado, a tributação das subvenções ela é eterna. A medida provisória não bota um marco temporal, é para sempre. Vamos tributar subvenções para sempre. Mas o crédito fiscal, que é, em certa maneira, a compensação que o contribuinte teria por essa mudança de regime, ele só vale até 2028. Ô, Diogo, pelo que eu estou entendendo, então, basicamente o governo antes permitia que não fossem tributadas as receitas e agora ele quer que primeiro o contribuinte pague para depois receber uma parcela daquilo que ele recolheu de tributos na forma de crédito. E todo mundo que já teve experiência com crédito sabe que não costuma ser algo simples de operacionalizar, né? Que tem toda a burocracia, procedimentos da Receita, etc. Eu te interrompi só para comentar uma pergunta que o Carlos fez aqui no chat, que ele pediu para você compartilhar o entendimento se essa medida provisória englobaria também a Sudene. E aí, Perfeito. como está nesse slide, eu te interrompi, desculpa. Perfeito. Não, o Carlos parece que combinou comigo, porque você já está vendo que a gente tem um comentário aqui sobre Sudã e Sudene. Mas só antes desse comentário, o Vinícius trouxe um ponto importante. Todo mundo sabe da dificuldade de ser credor do governo. Você pode ter um crédito, pode até usar para compensar um tributo corrente. Você corre um risco, né, de ter um despacho decisório desfavorável, entrar num contencioso. E mesmo quem eventualmente consiga o crédito fiscal tem que estar esperto, porque a apuração dele vai ser feita somente na ICF. Então, você vai ter que fazer o recolhimento ao longo do ano, no regime do lucro real, de antecipações, que vão estar contemplando receitas de subvenção. Você vai ter que pagar o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, e só lá para metade do ano seguinte é que você vai poder pleitear o crédito fiscal quando você entregar a sua ECF. Então, já tem aí um descasamento temporal evidente. É, mas, para além disso, ele é temporário, ele tem uma série de restrições que eu listei aqui no slide, a gente não precisa entrar em todas elas, e eu retomo aqui a pergunta do Caio. Qual que é o impacto disso para os benefícios Sudã e Sudene, que eu imagino que é onde vai afetar muitas empresas do setor elétrico? Para começo de conversa, a legislação ela prevê que não vai haver cálculo de crédito fiscal em relação à receita decorrente de incentivos do IRPJ e do próprio crédito fiscal. Então, em princípio, o benefício danço dele ele não afeta o crédito fiscal. Ele não gera nenhum efeito. Agora, você poderia me perguntar, mas eu vou ter tributação do benefício Sudan-Sudene? A rigor, você não tem impacto para fins efetivamente de resultado da existência do benefício Sudan-Sudene. O Diego pode até complementar, mas a gente costuma dizer que ele está sempre influenciando uma linha posterior ao ponto de partida do lucro real, que vai ser o LAIR, basicamente. Ela está afetando o valor do imposto a pagar depois da apuração desse resultado. Ainda que ele tenha algum reflexo no resultado contábil, ele não afeta o ponto de partida da tributação. Então, como a gente vai retomar a seguir, a gente entende sustentável que a medida provisória não vai ter um impacto em relação a esse tipo de benefício. Eu retomo isso em um segundo. Perfeito. Um comentário rápido, Joe, que a gente tem vivenciado isso. Todo mundo fica preocupado com aumento de capital, redução de capital que envolvam empresas que têm reserva de incentivos fiscais. E a gente sabe que isso da Sudene também gera a necessidade de controle em reserva de incentivos fiscais, mas o artigo 30 da 12973, que supostamente é revogado pela MP, ele não trata de Sudã e Sudene. Pode parecer um pouco ilógico, mas o 19 do Decreto-Lei 1598, que trata do lucro da exploração, ele traz quase que os mesmos requisitos do artigo 30 da 12973, mas os requisitos não são equivalentes. Até porque as manifestações da Receita Federal, quando lida com redução de capital, depois de você ter capitalizado reserva de lucros, ele faz referência sempre ao artigo 30 e nunca ao artigo 19, porque provavelmente ele lida com incentivos de ICMS, não de Sudene e Sudene. Então, é sutil a diferença, né, Diogo? Mas a gente tem vivenciado na prática que normalmente as empresas acham que o artigo 30 se aplica também para Sudene e Sudene, quando todo o regime
de controle de reserva da Sudene está no artigo 19 do Decreto-Lei 1598. Só até a consequência, né, de você descumprir a reserva é diferente. No 19, você tem que pagar o imposto de renda que foi reduzido pelo benefício da Sudene. E E no no outro é 30 adicionar. é adicionar no lucro real e na base de cálculo da contribuição social. Mas justamente por falar em reserva de incentivo fiscal, para fins do crédito fiscal, você para de ter, da perspectiva tributária, importância para a reserva de incentivo fiscal. Então, o valor referente ao crédito fiscal, que a empresa reconheceria, que é uma nova subvenção da perspectiva contábil, né? Eu imagino que vai dar um pouco de dor de cabeça, né, Diego, que vai virar a subvenção da subvenção para fins de registro contábil, mas ela, de partida, essa eventual receita que seja reconhecida por conta do crédito fiscal, ela vira uma receita não tributável pelo imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Pelo menos isso, né? E não tem necessidade de constituição de reserva de incentivo fiscal. Em relação às subvenções que sejam anteriores a 2024, então as que existem hoje, a medida provisória prevê uma manutenção que eu chamei aqui de perpétua. Para todo sempre é necessário manter aquela reserva de incentivo fiscal com as destinações que vocês já conhecem muito bem, apenas para aumento de capital e para fins de absorção de prejuízo, sem possibilidade de distribuição aos sócios de qualquer forma, seja por meio de aumento de capital seguido de redução, seja naquela regra meio esquisita de reduzir o capital e nos 5 anos após a obtenção da subvenção, fazer um aumento com a reserva de incentivo fiscal ou pura e simplesmente distribuição como lucro ou dividendo para os sócios. Ou Então, seja, continua aquela dúvida do mercado que surgiu há uns 2 anos, de quando for extinta a concessão, ela encerrar, o que você vai fazer com a reserva? Né? O pessoal começa a falar, faz provisão para zerar o lucro, liquida, incorpora. Então, essa preocupação continua existindo. Né? basicamente, a medida provisória veio para complicar e não resolver essas dúvidas do passado. Mas é claro, quem tiver esse crédito fiscal, apesar de tudo isso, vai ter uma espécie de moeda de troca com o governo para pagar as suas obrigações tributárias correntes. É como se fosse um crédito acumulado de PIS e COFINS depois do trimestre. Ele pode ser utilizado de uma forma ampla ou até mesmo ser objeto de um pedido de ressarcimento. Diogo e Josiana aqui da Enel. Na verdade, eu atuo na contabilidade e fiquei com uma dúvida aí, porque para mim o conceito inicial de subvenção para custeio e investimento estava muito pautado na questão de você não distribuir esse reconhecimento como receita, né, dividendo sobre ele. Então, ele era classificado como uma reserva. Agora, com essa nova MP, teoricamente, você vai constituir isso como receita, e aí que ficou a minha dúvida. Isso não mais está obrigado, ou seja, não vai existir mais a obrigatoriedade de reconhecimento como reserva. Isso Então, mesmo. ele vai fazer parte do lucro da companhia. E aí, Isso. como o lucro da companhia, dinheiro não tem cor, né? A gente costuma dizer isso, ele pode ser distribuído dividendos. Isso, exatamente, Josiana. Porque o raciocínio é simples. Hoje, você precisa da reserva em uma perspectiva tributária para assegurar a não tributação daquela receita. Como o governo quer tributar a receita independentemente de qualquer requisito, ele sempre vai tributar, ele próprio diz. Aí você não precisa mais fazer reserva, né, da perspectiva Eu faria um tributária. comentário adicional, Josiana. A MP ela inova quando ela prevê que somente terá o tratamento da subvenção para investimento que gera o crédito tributário do imposto de renda aquilo que transitou como receita. A dúvida que surgiu nos julgamentos do STJ decorria do fato de que quando o artigo 30 da 12973, que foi alterado por lei complementar, equiparou subvenção de investimento, desculpa, subvenção de custeio para subvenção de investimento, sem qualquer distinção, muitas empresas, principalmente geradoras que têm benefício de CMS, sequer reconheciam a subvenção, seja de custeio, seja de investimento, no resultado. Então, por exemplo, alíquota zero, redução de base, redução de alíquota,
muitas vezes as empresas reconheciam direto na DRE pelo valor líquido devido. Então, essa foi uma dúvida que surgiu do julgamento do STJ sobre e se eu não reconheço uma receita no resultado? Como que eu constituo a reserva de incentivos fiscais da CPC 07 se não teve trânsito como receita? Então, me parece que a MP inova nesse aspecto, porque ela exige que para você ter o crédito de imposto de renda, já tirando o CS, PIS e COFINS, ela tem que ter transitado pelo Estado como receita. Então, isso é um fator que acaba descartando qualquer subvenção de custeio do benefício do imposto de renda da MP. Exato. Ela traz um pouco a compliance com as normas contábeis, né, de uma forma indireta, para tributar. Por outro lado, apesar de ter, vamos dizer assim, a empresa ter um desembolso de caixa sobre isso, o acionista vai ter uma possibilidade de ter parte dessa remuneração, numa outra visão. Isso. É que hoje ele, em teoria, pode acessar essa remuneração, mas ele tributa. Então, nesse aspecto, quem tivesse o interesse de obter esse recurso, ele vai acabar tributando. No final das contas, hoje, a não tributação ela é uma espécie de diferimento que pode ser ad eterno, né, para sempre. Mas vai gerar esse possível impacto imediato, porque agora quem não está tributando vai passar a tributar, ainda que possa distribuir como lucro. E aqui eu já me encaminho para finalizar esse tema, e daí abrir totalmente para quem tiver algum comentário, para demarcar aqui dois dos principais focos onde a gente vê impacto para as empresas do setor elétrico. Claro, né, o setor elétrico é muito vasto, é claro que não vai afetar da mesma forma todos os segmentos. Mas a gente tem o caso de benefícios de ICMS relacionados à implantação de projetos, então benefícios que vão operar com algum tipo de desoneração na fase de construção. E há uma dúvida, né, como a gente já até antecipou, em relação aos benefícios de imposto de renda, especialmente Sudã e Sudene, aqueles de redução da alíquota do imposto de renda. No caso dos benefícios fiscais de ICMS de fase de construção, a gente tem o seguinte: caso ele cumpra todos os requisitos da OCPC 07 para efetivamente ser tratado como uma subvenção, em geral, o registro da receita de subvenção, está muito claro na medida provisória que essa receita é tributável. Então, imaginando, se a gente tem um ICMS de FAO com diferimento posteriormente convertido em alíquota zero, alguma desoneração de importação condicionada à vinculação ao ativo imobilizado, né, entre aspas, porque em muitos casos de concessionária você não vai ter ativo imobilizado, mas de toda forma, você tendo uma subvenção registrada na contabilidade com uma receita na contabilidade, essa receita ela é tributável a partir da entrada em vigor da medida provisória. E com relação ao crédito fiscal, alguém poderia perguntar: eu vou perder na tributação, mas talvez eu ganhe o crédito fiscal. E aí tem aquela limitação que eu já havia mencionado, que apenas receitas que forem auferidas após a implantação ou expansão do empreendimento, e a medida provisória ela não é clara em determinar o que caracteriza a efetiva implantação, caracteriza a efetiva conclusão de um processo de expansão. Somente as receitas após esse marco temporal é que gerariam crédito fiscal. Então, muito provavelmente, do jeito que está, essa pessoa jurídica não faria jus ao crédito fiscal em relação a essas receitas de subvenção que fossem reconhecidas nessa etapa do projeto. Então, está aí talvez um dos maiores impactos que o setor elétrico possa vir a vivenciar. E com relação, eu já acabei antecipando, né, benefício Sudã e Sudene, eu e o Diego, nós já dissemos, nós entendemos que o artigo 30 da 12973 não se aplica para esse tipo de benefício. Então, em princípio, eles não são afetados pela medida provisória. Continuamos com a necessidade de constituição de reserva de incentivo fiscal, no caso de benefício Sudã-Sudene, com aquelas destinações específicas do artigo 19 do Decreto-Lei 1598. Mas para encerrar esse tema, eu sei que a gente já trouxe muitas questões, muitos temas de reflexão, mas eu coloquei mais 4 aqui, que eles provavelmente vão pautar um novo contencioso que vai surgir depois dessa medida provisória, se essa medida provisória for aprovada, né? Ainda não sabemos se ela será. Mas a primeira, receitas de subvenção que são registradas na contabilidade, será que elas são receitas da perspectiva jurídica?
quem milita na área sabe que nem sempre uma receita reconhecida na contabilidade, ela é tributável simplesmente por estar na contabilidade. Existe um critério diferente para você identificar o que é uma receita jurídica e, portanto, passível de tributação. Outro ponto é, será que a medida provisória poderia revogar dispositivos da Lei 12.973 que tinham sido incluídos por lei complementar? Pode parecer meio estranho, porque uma lei complementar incluiu previsões na Lei 12.973, que é a ordinária. Então, quem é advogado sabe que isso já é um pouco esquisito, mas estranho agora vir uma medida provisória e revogar essas previsões oriundas de lei complementar. Para além desse estranhamento, o terceiro ponto é: será que não tributação de subvenção de ICMS não é uma matéria de conflito de competência entre a União e os estados e, portanto, é efetivamente matéria que deveria ter sido tratada numa lei complementar e não numa medida provisória? Será que a gente não corre o risco de gerar uma violação da autonomia dos estados de concederem benefícios fiscais com uma intromissão da União, tributando sem nenhum tipo de critério, em qualquer hipótese, a receita decorrente desses benefícios? E, por último, no caso de créditos presumidos, que, como eu mencionei, teve decisão do STJ indicando que não tem requisito para não tributar, que nunca deveria ser tributado, será que não tem uma violação clara da medida provisória, o que entendeu o STJ? Aqui talvez seja o ponto mais claro onde vai haver um contencioso, tema do crédito presumido. Enfim, esses são os pontos referentes a essa medida provisória que eu quis trazer aqui para a gente hoje, para atualizar a todos, porque não faz nem uma semana, né, que saiu essa medida provisória, e desde então a gente tem tentado entender todos os impactos, as consequências, e especialmente como o setor elétrico pode ser afetado. Diogo, só aproveitando, com relação a esses questionamentos que você apontou agora no último slide, acho que é importante mostrar que existe a possibilidade de levar tudo isso para o Poder Judiciário, né? Então, se estivermos diante de um cenário em que prejudique, né, depende de como vai ser aprovado e tudo mais, como vai ser convertido, mas prejudique os contribuintes, seria possível aí levar para o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário decida sobre isso, principalmente com relação aos créditos presumidos, né, que a gente vê julgamentos reiterados do STJ dizendo que em nenhuma situação a União poderia tributar os créditos presumidos, só que esse julgamento ele nunca foi numa sistemática vinculativa, ou seja, o Poder Judiciário ainda não está vinculado ao entendimento ali do STJ. Então, é esperado que no futuro tenha um julgamento sobre essa sistemática. Então, é importante aí que quem, por exemplo, não estava tributando os créditos presumidos, verifique a pertinência de entrar com uma ação judicial, justamente porque agora é esperado que a União exija esses tributos. E para passar a palavra para o Vinícius sobre o PL do CARF, Diogo, eu até fui consultar o texto e falar com o Vinícius, porque, felizmente, a vigência da MP foi estabelecida para o ano que vem, né? Porque se hoje eu não tributo imposto de renda, CS, PIS e COFINS, com a revogação dos dispositivos da 10.637, 10.833 e da exclusão da CS, da não tributação da subvenção, acabaria que, pelo menos para as contribuições, passaria a valer em 90 dias, né? Então, esse é um alento, né, dos menores que tem, mas funciona bem. E eu estava conversando com o professor Sérgio André, essa discussão de subvenção de investimento, subvenção de custeio, o que caracteriza cada uma delas, ele usou uma fala popular que eu achei muito boa e aplicável ao caso. Foi aquela harmonização facial que não deu certo, porque ao longo do tempo o Instituto foi tão maltratado, e quando eu era estagiário em 2005, a gente tinha casos no CARF que se discutia se a subvenção era ou não para investimento, se eu conseguia carimbar o prego que foi usado na fábrica com relação ao incentivo que foi dado pelo Estado. Então você tinha que ter laudo. Alguém aqui deve ser dessa época, né? A discussão se pautava em você carimbar
a subvenção com cada prego que você usou na fábrica, a tinta que você usou, tudo. Então era um negócio muito impraticável do ponto de vista fático. E ao longo do tempo foram feitas equiparações e tais, e depois equiparado investimento a custeio. Então por isso que o professor Sérgio André falou bem, foi uma harmonização facial mal feita, porque ninguém reconhece hoje o que é subvenção para investimento, para custeio, só que a MP foi além do que corrigir alguma distorção. Ela criou um sistema novo que acaba esvaziando a decisão do STJ. Eu vou passar a palavra, Vinícius, para a Eleni, antes de você, que ela tem uma pergunta. Oi, eu gostaria de questionar, assim, ó, no caso das cooperativas distribuidoras de energia, como é que fica a questão do ato cooperativo, ali para essa questão de tributação do imposto de renda e contribuição social? Porque o ato cooperado não tem incidência, né? Eu acho que em relação ao ato cooperado em si, ela não é impactada. Agora, eu não me lembro, Lenir, posso confirmar depois e pensar com um pouco mais de detalhe se vai haver algum impacto. Porque no caso das distribuidoras organizadas na forma de cooperativa, ela tem um tratamento tributário muito particular, né? Eu estava até discutindo com o Diego para o nosso livro que a gente, nesse primeiro volume, está tirando as cooperadas porque tem essa particularidade, mas eu posso checar e retornar com você para não correr o risco de falar uma besteira aqui, tá? Tá ótimo, obrigada. Bom, se alguém tiver mais uma pergunta aí, fica à vontade para falar agora ou também falar depois e a gente retoma o tema, tá? Trazendo aqui as questões sobre o PL do CARF, que também foi aprovado aí pelo Senado nesse mês bastante tranquilo de agosto, que teve pouca mudança tributária, né? Teve pouca coisa para a gente estudar. O que é importante aqui falar desse PL do CARF, mais do que as regras de julgamento, que tem um impacto relevante para toda a sociedade, eu acho que é analisar os efeitos positivos dessa modificação. Por quê? Nós vemos uma oportunidade para que as empresas com processos em trâmite no CARF, ou processos até mesmo que acabaram no CARF por voto de qualidade, possam buscar um benefício aí de exoneração de multas. Então, qual que é o principal sinal da aprovação desse PL do CARF? Vamos analisar o nosso contencioso existente hoje na carteira. Vamos analisar quais são os casos que ainda não foram julgados pelas turmas do CARF, ou que estão em discussão na Câmara Superior e tenham sido julgados por voto de qualidade na Câmara Baixa. Então, o que é o voto de qualidade, né? É aquele voto em que, havendo empate entre os julgadores, ou seja, metade dos julgadores entendeu favoravelmente ao contribuinte, metade contra, prevalece o voto do presidente da turma julgadora. Porém, o que a gente via na prática é que, na imensa maioria dos casos, o voto do presidente da turma julgadora era favorável ao fisco. Então, o voto de qualidade acabou sendo muito associado a julgamentos favoráveis ao fisco. Pois bem, o que o PL do CARF fez agora? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Então, o que o PL do CARF trouxe, né, de alterações? O retorno de voto de qualidade e modificações com relação a consequências para os contribuintes, alterou a lei de execução fiscal, e esse ponto também é importante aí, porque vai tornar um pouco mais barato o procedimento de oferecimento de garantias, né? Seguro-garantia, carta de fiança. A gente sabe que tem um custo muito alto para a empresa, principalmente do setor elétrico, pelo fato de sempre ter um valor relevante envolvido. Temos também mudanças sobre multas tributárias, ali tendo praticamente a extinção da multa qualificada, que era aquela de 150%, e também um estímulo para que todos entrem em estado de conformidade. Então, sobre o voto de qualidade, de agora em diante, após a aprovação, que vai pender de sanção presidencial daqui a 8 dias úteis, né? Porque são 15 dias da aprovação do projeto no Senado, volta a valer, então, que, na hipótese de empate, prevalece o voto do presidente da turma, que é sempre um representante do fisco. Pode ser que ele vote a favor do contribuinte,
Mas, como eu falei, na maior parte dos casos, a gente vê que ele acaba votando favoravelmente ao fisco, principalmente em casos de divergência sobre teses tributárias, né, sobre a possibilidade ah, da dedução do ágio, qualquer coisa, qualquer outra matéria que seja tese, né, que não depende muito dos elementos do caso concreto. Porém, o que esse PL traz, né? Ele traz alguns benefícios para o contribuinte se o julgamento acabar dessa forma. Então, acabando dessa forma, automaticamente é exonerada a multa de ofício. Ou seja, deu empate com relação ao mérito, o contribuinte não vai pagar a multa de ofício. Tá? Já é um aspecto bastante interessante. E caso, após o julgamento por voto de qualidade, o contribuinte manifeste interesse pelo pagamento ou pelo parcelamento em até 12 vezes, ele teria exoneração também dos juros. Ou seja, sobraria para o contribuinte pagar apenas o valor principal da autuação, exonerada aí a Selic de todo o período e também a multa. Vai ser fixada também uma condição, né, de transação em que o contribuinte teria direito a utilizar créditos de prejuízo fiscal e base negativa de CS e também, em situações específicas, precatórios, inclusive de terceiros. Então, essa também é uma mudança positiva na medida em que, ao pagar em 90 dias, o contribuinte não estaria dispensado de multa e juros e ainda teria condições beneficiadas para o pagamento. Tá? Mas se o contribuinte, por exemplo, não quiser pagar, ele fala, não, eu estou convicto que eu tenho razão com relação a essa discussão e eu quero levar para o Poder Judiciário, seja via uma ação anulatória, seja via embargos à execução fiscal. O que acontece? A inscrição endividativa não vai ter aquele acréscimo de 20%. Tá? Não terá aqueles encargos legais de 20% que acabam também tornando mais caro o custo da garantia, né? Para os casos que já estão no Poder Judiciário e tenham acabado no âmbito administrativo por voto de qualidade, também vai poder haver a exoneração da multa. Então, aquela lição de casa que eu falei de verificar a nossa carteira de contencioso, vale também para casos que já estão no Judiciário, ainda não julgados definitivamente em segunda instância, tá? E que tenham acabado por voto de qualidade no âmbito administrativo. E também, né, se meu processo de agora em diante acabar por voto de qualidade e eu demonstrar que eu tenho capacidade de pagamento, o que é capacidade de pagamento? Ainda vão ser estabelecidos quais são os critérios, mas o que a gente vê, né, usualmente? Eles geralmente pegam o faturamento da empresa nos últimos anos e atribuem uma nota para a empresa, para dizer se ela tem ou não a capacidade de fazer o pagamento daquele débito. Nessas situações, o contribuinte estaria dispensado de apresentar garantia, ou seja, ele não teria todos os custos atrelados a contratar e manter um seguro-garantia. Houve também, pessoal, uma mudança significativa desse projeto de lei na Lei de Execuções Fiscais, ou seja, a lei que trata da cobrança do crédito tributário. Vinícius, permite Oi, uma pequena interrupção? fica à vontade. Só para contextualizar aqui o pessoal de algumas discussões que a gente tem enfrentado no CAF que terminaram por voto de qualidade, para quem é de distribuidora, por exemplo, casos de perdas não técnicas, né, que a gente toca o lead case no judiciário, mas a gente sabe que no CARF, dos poucos casos julgados, a maior parte foi por voto de qualidade. Então, esses casos que já foram para o judiciário se beneficiariam do PL do CARF, certo? Né, com exoneração da multa, ainda que em discussão judicial. É isso? Correto, contanto que não tenha havido julgamento de segunda instância. Não, não tem nenhum, né? No judiciário, nenhum tem de perdas não técnicas. Multa isolada, que era aquela jurisprudência vacilante na esfera administrativa, muitos casos foram para o judiciário, também seria exonerado. Então, é o que o Vinícius falou, fazer um filtro do que tem no judiciário, que terminou no CARF por voto de qualidade, geradoras ou distribuidoras, receita de subvenção CDE, CCC, também termina normalmente por voto de qualidade. Não sei, Diogo, se tem mais algum caso ágil, né, que grande parte acabou por voto de qualidade, mas semana passada, começo dessa semana, no STJ decidiram que o ágio interno também era legítimo. Então, são considerações que são relevantes para o setor elétrico, Vinícius, porque eles enfrentaram essa discussão no CARF, foram para o judiciário, ágio interno tem aos montes, né, casos
no setor elétrico e que terminaram por voto de qualidade. Então, de largada, sendo sancionada, qual que é o prazo final? Acho que é semana que vem, né? Que é Pra dia sancionar. 15, né? Dia 15, o Lula deve ou não sancionar, ou sancionar com vetos, mas todos esses temas que a gente comentou, ágio, CCC, CDE, perdas não técnicas, de largada você é, é, exoneraria a multa. E o principal poderia ser pago por prejuízo fiscal e base negativa, né, Vinícius? Isso, e também precatórios. Pois é, então nesse contexto, tudo que teve de privatização, M&A, que você adquiriu em empresa deficitária, eu acho que valeria a pena colocar no radar o cálculo do crédito tributário de prejuízos fiscais e base negativa para liquidar eventualmente uma disputa ingrata do ponto de vista fático. Eu acho que era só esse comentário, Vinícius. Bem bacana seu comentário. E, pessoal, assim, ainda vai para a sanção presidencial, como o Diego falou, mas ainda que o Lula vete parte dos dispositivos, o Congresso Nacional depois vai ser consultado e pode derrubar esses vetos, tá? A gente tem uma série de discussões técnicas para falar sobre como vai funcionar essa exoneração, se na turma baixa julgando por voto de qualidade eu já estaria exonerado da multa, ou se teria que aguardar o julgamento da Câmara Superior, etc. Mas aí eu acho que vale até numa próxima apresentação, após a aprovação do projeto, já com os vetos ou derrubada dos vetos, a gente trate das particularidades desse caso a caso. Inclusive, aí, se vocês quiserem trazer casos concretos, seria bastante interessante. Com relação à lei de execução fiscal, né, modificada também, a partir de agora, você teria que garantir apenas o valor de principal e não garantir a multa e a juros. Então, isso torna mais barato, o processo de oferecimento de garantia. Tem um porém aqui, né? Nos últimos 12 meses, o contribuinte não vai poder ter permanecido sem certidão de regularidade fiscal por mais de 90 dias. Mas a gente sabe aí que no setor elétrico a certidão é muito importante e que acaba sendo incomum a manutenção por mais de 90 dias sem essa certidão. Então, é um ponto bem relevante aqui para quem for garantir futuras discussões judiciais. Outro ponto que passa um pouco desapercebido ainda pelo mercado, mas que é muito importante, que é a impossibilidade do fisco executar as garantias antes do trânsito em julgado. Tá? Isso em qualquer discussão, não apenas as que tenham acabado por voto de qualidade. A gente mesmo tem aqui um caso no Poder Judiciário que a Procuradoria pretendia executar uma garantia de 600 milhões de reais antes do trânsito em julgado. Por quê? Quando ela executa a garantia, o contribuinte é obrigado a fazer o depósito desse dinheiro, dos 600 milhões. E aí a União já pode utilizar o dinheiro. Então, a União forçava muito a execução dessas garantias justamente para levar o contribuinte a depositar. E, coincidência ou não, todos os casos em que a gente viu uma iniciativa muito forte da Procuradoria em executar garantias eram casos de valores milionários, se não bilionários, justamente porque isso garante aí esse recurso para a União. A partir de agora, se aprovado, não vai poder executar antes em julgado. E outro aspecto muito positivo para os contribuintes: aqueles gastos que forem incorridos pelo contribuinte para a manutenção de uma garantia no processo são ressarcidos pela União caso o contribuinte saia vitorioso no processo judicial. Então, também um custo bastante relevante que pode ser recuperado aí de agora em diante. Passando muito rapidamente aqui sobre as multas tributárias, né? O PL também elimina a multa qualificada, passando no percentual de 150%, e agora ela passa a representar apenas 100%. Tá? E, além disso, essa multa seria apresentada, seria aplicada uma vez, a depender da controvérsia. Então, era muito comum nos casos de ágio que a fiscalização autuasse por períodos, né? Então, vai lá, autua 2 anos, depois autua mais 2, etc. E muitas vezes o contribuinte sobre esses mesmos fatos tinha multas qualificadas diferentes. Para cada auto de infração, uma multa qualificada. De agora em diante, não. Seria apenas uma penalidade qualificada, né? Para todas as controvérsias em períodos diferentes.
tá? E aí tem um ponto aqui que é muito sutil, que ainda vai depender de esclarecimentos e regulamentação, que é, na hipótese de o lançamento ser relacionado a uma divergência de interpretação legislativa, então, por exemplo, nesse caso que o Diego colocou de perdas não técnicas, etc., a multa de ofício ela seria reduzida em 1/3, tá? Para essas hipóteses. Vai ser bem difícil aí a gente delimitar com clareza o que é divergência de interpretação legislativa. Mas esse caso de perdas não técnicas parece bem evidente que é uma questão de divergência. E aqui, em termos de conformidade, pessoal, acho que a gente já vê há muito tempo o governo com iniciativas para aproximar a relação entre fisco e contribuinte, né? Então, tirar aquela imagem de embate entre Receita e Procuradoria contra contribuinte. E agora tem uma iniciativa concreta por parte do governo, que é o quê? Quem tiver uma regularidade fiscal, ou seja, tem regularidade, pontualidade na entrega de obrigações acessórias, recolhimento de tributos, teria, em todos os casos, a redução da multa de ofício em 1/3, não apenas naqueles de divergência interpretativa. E também uma redução da multa moratória, que é de 20% pela metade, ou seja, a multa moratória seria de apenas 10%. Além disso, quem se mantiver regular, vai ter prioridade na análise de processos e procedimentos, né? Então, se eu abro um requerimento de pedido de ressarcimento, restituição, eu teria prioridade para a análise do meu pedido. Um overview aí seria isso, tá, pessoal? Acho que a gente volta, sem dúvidas, a falar desse tema quando tudo tiver sido aprovado, mas de imediato a gente já está alertando todo mundo que verifique a sua carteira de contencioso, porque certamente tem alguma coisa ali que pode ser aproveitada no contexto desse projeto. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade aí. Perfeito, Vinícius. Vamos abrir para perguntas, se alguém tiver. Mas tem também discussão de transação no PL do CARF, questão de capacidade de pagamento. Como que Sim. está o contexto de transação, não com relação ao PL do CARF, mas no geral? Porque foi anunciado semana passada a maior transação da história, né, da PFN. O que acontece? O PL do CARF, ele prevê que vai ser criada uma transação específica. Ou seja, meu débito foi julgado por voto de qualidade. Vai ter ali uma transação específica para contribuintes nesse caso. E essa transação nunca poderá ser pior do que as condições vigentes, tá? Então, o que a gente tem hoje é transação, pessoal, nada mais é do que um acordo entre fisco e contribuinte. Eu quero pagar meu débito e eu tenho direito, conforme as previsões da transação, a condições beneficiadas de pagamento. Então, em algumas hipóteses, conforme as portarias, eu poderia usar prejuízo, poderia usar base, poderia usar precatório. Ah, mas eventualmente não tem nenhuma portaria aberta. Se meu débito for maior que 15 milhões de reais, eu posso procurar a procuradoria para propor essa transação. E a gente vê aí, as informações são públicas, já participamos de casos em que a transação é bastante vantajosa, justamente por permitir aí a destinação de recursos, pagamento conforme o faturamento da empresa, etc. Então a gente diz que a transação ela acabou com o refis. Tanto é que faz muito tempo que não surge um refis. Justamente porque de tanto se bater na tecla de que o refis era muito geral, qualquer pessoa podia entrar, tinha gente que ficava migrando de um refis para o outro, a transação assumiu esse lugar, tá? E a partir de agora vai ter também essa transação para pessoas com voto de qualidade. Mesmo que o seu caso não tenha sido por voto de qualidade, existe uma transação disponível, tá? Então, também é uma possibilidade aí de revisitação do contencioso, dos processos, para verificar se seria ou não pertinente incluir numa transação. E a sua expectativa com relação àquela execução, entre aspas, né, antecipada da garantia, você acha que vai ser sancionado ou não? Olha, eu tenho expectativas positivas com relação à sanção disso, por quê? Porque o assunto já estava incomodando muita gente, né? Eu participo de grupos de estudos de processo tributário, e justamente porque sempre o valor envolvido era muito alto,
a gente vê que muita gente estava sofrendo com isso, né? Imagina você chegar para uma empresa que está em discussão e falar para ela, olha, então você vai ter que, sabe aquele débito que você garantiu por seguro-garantia? Você vai ter que depositar ali 600 milhões de reais a partir de semana que vem. Então era praticamente uma condenação antecipada. Tanto que estava tendo tanta polêmica que agora o Superior Tribunal de Justiça iria julgar se isso seria ou não legítimo, né? Se a União poderia ou não fazer isso. E aí agora o PL veio exatamente nesse sentido. Eu acho que esse ponto tende a ser aprovado. Isso impacta várias discussões, né, do setor. A gente tem casos que terminaram no CARF por voto de qualidade ou por maioria, por exemplo, e a empresa oferece seguro-garantia e tem uma sentença desfavorável, a PFN pede para converter a garantia em depósito, né? Então você tem a ocorrência do sinistro, que implicaria uma discussão com a seguradora de ela converter isso em depósito, né? A gente está até com alguns casos em segunda instância prestes a ser julgado, que a gente está tentando segurar ao máximo até que o PL seja aprovado, inclusive com essa previsão específica, né? E, inclusive, um dos casos do escritório foi indicado como representativo de controvérsia. Então, a gente vai poder atuar no STJ aí para brigar contra essa execução antecipada, mesmo que o PL não seja aprovado. Beleza, Vinícius. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta sobre os temas discutidos, se não, Diogo, passo a palavra para os comentários finais. A gente vai fazer um boletim, né, uma ata da nossa reunião e circular com o material que foi apresentado. E, por favor, fiquem à vontade para sugerir temas para o próximo mês. E no mês seguinte, talvez não tenha o encontro da Bracone virtual, porque será presencial lá no Inconcel. Mas, por favor, sugiram temas para o próximo encontro, que vai ser provavelmente em meados de outubro, né, Diogo? E, por favor, fica com a palavra aí. Perfeito, é isso, pessoal. Como o Diego comentou, eu já antecipo aqui o convite para quem estiver no Inconcel, para que procure o nosso stand do VBSO Advogados, porque a gente vai estar fazendo, durante o evento, inclusive, o lançamento do livro que o Diego comentou, né, de tributação federal do setor elétrico, primeiro volume que vai tratar de transmissoras e distribuidoras, e que muitos desses temas que o Diego comentou, que tem sido alvo de debate no CARF, por empresas do setor vão estar contemplados no livro, com uma explicação bem prática, uma linguagem acessível, tentando tirar um pouco do juridiquês, né, que advogado às vezes gosta, mas para que a gente possa realmente difundir conhecimento sobre essas questões tão importantes e que impactam tanto o setor como um todo. Então, de novo, pessoal, obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Bom Boa tarde a feriado a todos aí. todos e até o próximo mês. Obrigada, tchau. Obrigado, Tchau, até tchau. mais. Obrigado a todos.